Vamos começar então, pessoal, esse nosso estudo em cima de arquivos na linguagem C. Na linguagem C, os arquivos são recursos usados para armazenar dados de forma permanente no disco rígido ou outro meio de armazenamento, pode ser um CSD, um SSD ou um pendrive. Agora, todos os programas que a gente fez até o dia de hoje armazenavam dados em variáveis primitivas ou arrays, cujo conteúdo se perde quando o programa se encerra, pois essas variáveis utilizam a memória RAM como meio de armazenamento. Uma coisa interessante em C é que, para trabalhar com arquivos, a gente não vai precisar incluir nenhum arquivo de cabeçalho específico. Basta manter o stdio.h para ter acesso às funções que vão permitir criar e manipular arquivos. Essa lista que você está vendo, ela não está completa, mas ela traz funções importantes. Em destaque, na cor amarela, eu coloquei as funções que a gente vai analisar na aula de hoje. A linguagem C, ela tem dois tipos de arquivo, os arquivos tipo texto e os arquivos tipo binário. Os arquivos tipo texto, eles armazenam uma sequência de caracteres legíveis separados por espaços e quebras de linha, o famoso /n. E esses arquivos eles podem ser lidos em qualquer editor de texto, como um Notepad ou o próprio VS Code. E eles têm como objetivo gerenciar pequenas quantidades de código. Agora, os arquivos binários, eles armazenam dados no formato bruto de memória e a gente não consegue ler esses dados em editores de texto. Eles ocupam muito menos espaço e são muito mais rápidos para leitura e escrita de estruturas como as structs. Em resumo, elas são úteis para guardar grandes volumes de dados. Temos nesse código C um exemplo simplificado que cria um arquivo denominado nome.txt. No entanto, esse código traz vários elementos que a gente vai trabalhar até o término desse semestre. O primeiro elemento é este, file *arquivo. Asterisco arquivo nada mais é do que um ponteiro do tipo file, mas você não precisa se preocupar. No momento, o importante é você entender que esse asterisco.file, esse asterisco.arquivo, está criando uma variável que vai se conectar com o arquivo que a gente vai gerenciar. Dando sequência, na linha 6, a gente tem a execução da função fopen. Essa função ela tem dois parâmetros, sendo que o primeiro indica o nome do arquivo e o segundo indica o modo de criação ou abertura desse arquivo. E é importante que você entenda que a execução de fopen faz com que seja criada uma conexão entre o nome.txt e a variável arquivo. Entenda que daqui para frente, sempre que você quiser gravar, ler, alterar ou imprimir dados de nome.txt, será por meio dessa variável arquivo. E agora, nas linhas de 8 a 11, a gente encontra a função fprintf, que é semelhante à função printf que escreve dados no console. Só que essa função tem como objetivo gravar dados em nome.txt. Repare que cada linha está gravando uma string terminada em /n, tendo a variável arquivo como referência. Por fim, a gente fecha o arquivo com a função fclose na linha 13. E essa execução interrompe também a conexão, não sendo mais possível acessar os dados de nome.txt. E agora vamos dar uma olhada na imagem do arquivo nome.txt, ou seja, eu abri essa imagem num bloco de notas e estou printando aqui a imagem desse arquivo. Presta atenção agora nesse exemplo. Ele gera o mesmo resultado do código anterior. Repare que ambos possuem a mesma variável ponteiro declarada, só que aqui a gente tem uma diferença. Eu declarei 4 variáveis e atribuí a elas os valores presentes no arquivo nome.txt. A ideia é gravar os dados em nome.txt por meio dessas variáveis e não mais implicitamente como foi feito no código anterior. A criação de nome.txt também permanece a mesma. Mas aqui a gente tem outra diferença. O novo código possui 3 parâmetros em fprintf, em comparação com o código anterior, que possui apenas 2. O primeiro parâmetro é idêntico nos dois códigos, mas repara que esse segundo parâmetro é o especificador de tipo das variáveis que estão sendo gravadas ou que estão presentes no terceiro parâmetro.
No código anterior não houve a necessidade desse especificador, pois eu atribuí implicitamente as strings de caracteres e não variáveis. Por fim, a gente fecha o arquivo em ambos os códigos. A imagem apresenta o conteúdo do arquivo nome.txt criado.